Tarde, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês, né? Sejam muito bem-vindos aí, os alunos do sétimo ano que estão no online, né? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protozoários, tá? Nós já falamos sobre as algas na aula passada e a gente vai se encontrar agora toda segunda-feira, né? Os vídeos de vocês, essa de segunda-feira, não serão mais aulas ao vivo, né? Por conta do presencial que já voltou também. Então as aulas de vocês sempre vão ser gravadas e vão ser postadas na segunda-feira, né? Então hoje, de segunda-feira, vocês vão assistir aí as aulinhas de ciência, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os protozoários, né? A gente já falou sobre as algas, lembrando que tanto as algas como os protozoários fazem parte do reino protista, que é o reino que nós estamos estudando. Já vimos vírus, já vimos bactéria e agora estamos falando do reino protista. E dentro do reino protista nós temos as algas e os protozoários. Nós já falamos das algas na aula passada, e hoje nós vamos falar dos protozoários, tá bom? Então vamos lá. Os protozoários, pessoal, eles são... deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês. Deixa eu mudar aqui. Pronto, tá pra cá. Os protozoários, né, a palavra protozoário significa animal primitivo, porque achavam-se no começo, né, eles pensavam que os protozoários eram animais, mas não são. Animal é animal, protozoário é protozoário, tá bom? Mas permaneceu o nome de protozoário, que significa animal primitivo, como se eles fossem os primeiros animais a existirem. Mas na verdade eles não são animais, né? Se pensavam que eram, mas hoje nós sabemos que não são, tanto é que eles fazem parte do reino protista e não do reino animal, tá bom? Todos os protozoários são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles têm que ir atrás do alimento deles, né? Eles não conseguem produzir, diferentemente das algas, que as algas são seres autótrofos. Então as algas conseguem produzir o próprio alimento, os protozoários não. Todos eles são seres unicelulares, ou seja, apenas uma célula, são seres microscópicos, e todos eles são seres eucarióticos, ou seja, possuem uma célula que possui núcleo. O material genético deles é guardado dentro do núcleo, tá bom? Existem diversos modos de vida. O que é que isso quer dizer, Carlinhos? Existem protozoários que são de vida livre, ou seja, os protozoários que são de vida livre são aqueles que não causam doença, eles vivem de boa, eles vivem a vida deles sem parasitar ninguém, sem causar doença para ninguém. Então, são animais, são seres de vida livre. Porém, existem protozoários que são parasitas, ou seja, são protozoários que eles vão afetar, eles vão invadir uma célula hospedeira e lá eles vão se desenvolver, se reproduzir, tá? E ocasionar doenças. Então são seres patogênicos, tá bom? E existem também aqueles protozoários que vivem associados. Como assim? Dentro da barriga do cupim existe um protozoário chamado treponinfa, né? Esse protozoário que vive dentro da barriga do cupim, ele vive em associação, ou seja, ele ajuda o cupim, porque quando o cupim come a madeira, quem digere a celulose não é o cupim, é o protozoário que está dentro do estômago do cupim. E aí, como o protozoário digere a celulose, o cupim acaba absorvendo os nutrientes. Em compensação, o protozoário ganha comida, porque o cupim vai sempre comer madeira, porque o cupim precisa se alimentar. Então, os dois vivem em harmonia. O protozoário ajuda o cupim e o cupim ajuda o protozoário que vive no estômago dele. Então, esse tipo de protozoário, a gente chama que ele vive associado. Então, nós temos três tipos: os protozoários de vida livre, que não causam doença, os parasitas, que causam doença, e os associados, que vivem junto com outros seres vivos sem causar problema. Pelo contrário, na maioria dos casos, né, eles estão ali para ajudar um ao outro. A gente chama isso de uma relação de simbiose, tá bom? E os protozoários, gente, eles podem viver em diferentes habitats, tanto em água doce, né, como o paramécio, como você também tem água salgada, como em terras úmidas. Principalmente em ambientes de água doce, você encontra a maioria dos protozoários, tá certo? Mas eles podem viver nesses três diferentes locais, tá bom? E aí, pessoal, dependendo do critério, né, a gente utiliza como critério para classificar os protozoários as estruturas de locomoção, ou seja, a forma como esses protozoários se locomovem, né? E aí, dependendo do tipo de estrutura de locomoção, que é o critério que a gente utiliza, nós vamos dividir os protozoários em 4 grupos, tá bom? Então, nós vamos ter os protozoários flagelados, nós vamos ter os protozoários ciliados, nós vamos ter os protozoários do grupo dos risópodes e nós vamos ter os protozoários do grupo dos esporozoários. Então nós vamos conhecer cada um deles e aí, à medida que a gente vai falando de cada grupo, a gente também vai conhecendo um pouquinho da estrutura celular, né, do corpo deles, como é que é o corpo deles, tá bom? Então vamos começar aqui com o primeiro. Gente, o primeiro grupo são os sarcodíneos, que são também chamados de risópodes, tá bom?
Os sarcodíneos ou risópodes, eles se locomovem através dos pseudópodes. O que são os pseudópodes? Você está vendo aqui, ó, aqui é uma ameba. Né? A ameba é um representante do grupo dos sarcodíneos. As amebas, vou mostrar aqui para vocês. As amebas, ela tem uma estrutura, ó, o corpo das amebas tem um núcleo, né, onde fica o DNA. Tem o ectoplasma e o endoplasma, que é a estrutura externa e interna do corpo da ameba. Ela é toda, parece um líquido ambulante, né? Existe essa estrutura aqui chamada vacúolo contrátil, que as amebas possuem. Esse vacúolo é uma organela que serve para controlar a entrada de água no corpo das amebas. Então ela regula a entrada e a saída de água, tá? E também temos o vacúolo alimentar, que é quando a ameba ela ingere o alimento, né? Às vezes resta de comida, ela vai se alimentando de pequenos seres aquáticos, né? Quando ela vai digerir o alimento vem para dentro dessas bolsas e aqui dentro ele é digerido, tá? E o corpo das amebas, como ele parece um plasma, né? A gente chama de ectoplasma e endoplasma, ela acaba projetando o corpo dela para frente, como se fosse pés. Só que na verdade não são pés, por isso que a gente chama de pseudópodes. É como se fosse falsos pés. E ela consegue projetar o corpo para frente e vai se formando como se fosse um pé e ela vai conseguindo se locomover. Mas não são pés de verdade, tá? São pés falsos que ela cria esticando o corpo, tá certo? E é assim que ela vai se movimentando, tá bom? Quando eu vou mandar esse slide para vocês, e lá no slide vocês vão ver que essa figura aqui mexe, ó. Essa figura aqui ela se mexe e essa daqui também, porque se eu colocar para vocês verem agora, pode ser que trave, né? Porque é pesada e trava. Então em casa vocês dão uma olhadinha que vocês vão entender como é que ela se movimenta, tá bom? Aqui, gente, só uma curiosidade, é o trio ameba, né? Que é do desenho das Meninas Superpoderosas. Para quem assiste as Meninas Superpoderosas sabe que existe o trio ameba, que são os vilões, mas uns vilões bem pereba, né? Que eles são de boa. E eles são amebas, né? Eles são protozoários, tá bom? Outra curiosidade interessante é que existe uma espécie, né, de ameba, que é a entamoeba histolítica, que ela é responsável por causar uma doença chamada amebíase, né? Que é uma doença onde você ingere água contaminada com essas amebas e elas podem causar problemas intestinais, tá bom? Então são organismos parasitas. Então, ok, né? Então já vimos aqui o grupo dos sarcodíneos. Lembra que os sarcodíneos se movimentam com os pseudópodes, os falsos pés, tá? Eles vão se esticando. Depois nós temos os flagelados, tá? Os flagelados, ele é um grupo de protozoário que possui o flagelo. O flagelo é como se fosse essa caudinha aqui, ó. E ele se locomove através do flagelo. O flagelo vai mexendo e eles vão se locomovendo. Exemplos, nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, que nós vamos estudar as doenças na próxima aula, tá bom? Próxima semana a gente vai ver as doenças. E nós temos aqui outros protozoários flagelados. Percebam que todos eles têm o flagelo, alguns têm um, outros têm mais de um flagelo, mas todos eles têm essas caudinhas que ajudam eles a se locomover. E todos esses daqui causam doenças, ó. Nós temos aqui o Leishmania, que causa a leishmaniose, que é o calazar. Nós temos aqui o Trichomonas vaginalis, que causa a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível. Tá? Nós temos a giardia, que causa a giardíase, que também provoca diarreias. E nós temos o Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono, tá? Então, algumas dessas doenças a gente vai estudar na próxima semana, tá bom? Além dos flagelados, nós também temos os protozoários ciliados, ou seja, são aqueles protozoários, gente, que eles se locomovem através dos cílios. Os cílios são esses pelinhos aqui, ó. Não confunda o cílio com o flagelo. Os cílios geralmente são menores e existem em grande quantidade. Os flagelos geralmente são maiores e geralmente só tem um ou dois, né? Os cílios não, você tem vários e vários. Um representante do grupo dos ciliados é o paramécio. O paramécio é um protozoário de vida livre, que não causa mal a ninguém. Geralmente ele vive em água doce, né? É um protozoário que geralmente vive em águas poluídas, né? Então ele também serve como bioindicador. Se tem paramécio na água, é porque aquela água está um pouco suja, tá? Mas eles não causam problema, não causam doença a ninguém. Então você tem aqui o corpo de um paramécio, ó. Você está vendo aqui os cílios, isso aqui é uma imagem no microscópio, tá? Esses pelinhos aqui são os cílios que ele usa para se locomover. E além disso, existem algumas partes do corpo do paramécio que é importante a gente conhecer. Por exemplo, nós temos os cílios. Nós temos essa estrutura aqui, gente, que é chamada de vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil ele também serve para controlar a entrada de água. Da mesma forma que o vacúolo lá das amebas, né? Ele existe tanto o vacúolo contrátil e também tem o vacúolo digestivo, que é onde o alimento vai ser digerido. Além disso, a gente percebe aqui, ó, que existe essa região
aqui é chamada de citopígio. O citopígio é como se fosse o ânus, mas na verdade não é o ânus, porque ele não tem ânus, né? Não é bem um ânus igual dos seres humanos, mas é um poro por onde vai ser eliminado os restos de comida, né? Aquilo que não serve mais são eliminados por essa aberturazinha que nós chamamos de citopígio. Além disso, existe essa outra abertura aqui que é o citóstoma. O citóstoma é como se fosse a boca, é por onde o alimento vai entrar. Então ele entra pelo citóstoma e sai pelo citopígio, tá bom? O que conecta o citóstomo, a parte interna do corpo dele, a gente chama de citofaringe, que é um ducto, é um canal que conecta a boca, né, para o alimento ser distribuído para dentro do corpo dele. E por último, nós temos duas coisas muito importantes. Os paramécitos, existem dois núcleos. Existe o macronúcleo, que é esse grande, que esse macronúcleo é onde tem o DNA e ele que controla a atividade metabólica, né? O metabolismo do corpo dos ciliados, do paramécio, é feito pelo macronúcleo. Já o micronúcleo, ele vai servir para reprodução, né? Onde tem um material genético também, só que esse material genético aqui ele vai ser usado na reprodução. O macronúcleo, ele controla as atividades metabólicas, tá? Ele não tem DNA, até tinha colocado aqui, mas não tem. O macronúcleo, ele controla as atividades metabólicas, enquanto que o micronúcleo vai estar relacionado com o DNA e com a reprodução, né? Vai haver a troca de DNA entre um paramécio e outro, a gente vai ver isso na parte de reprodução, tá bom? E por último, gente, nós temos os esporozoários, que nós também podemos chamar de apicomplexas. Os esporozoários, eles não têm flagelo, eles não têm cílio e eles também não têm pseudópodes. Professor, como é que eles se locomovem? Aí aqui tá. Eles não possuem estrutura de locomoção, eles não se locomovem. Todos eles são parasitas, então eles têm esse formatozinho um pouco arredondado, né? E quando eles invadem uma célula, eles vão se desenvolver e se reproduzir dentro daquela célula, mas eles não têm estrutura de locomoção própria, tá bom? E todos eles são parasitas. Todos os representantes do grupo dos esporozoários são protozoários que causam doenças. Exemplos, eu trouxe aqui o plasmódio, que é o causador de uma doença muito séria, que acontece principalmente na região norte, que é a malária, tá? Existe também, esse que eu estou colocando na figura aqui, o toxoplasma, que causa toxoplasmose, que é uma doença típica de animais, né? Ela é uma protozoose que afeta animais, tá bom? Mas essas doenças a gente vai estudar algumas delas na próxima semana. Então lembre-se, os esporozoários não possuem estruturas de locomoção, tá bom? Gente, por último, né, a reprodução dos protozoários. Como é que os protozoários se reproduzem? A maioria deles se reproduzem de forma assexuada, ou seja, sem troca de gameta e sem troca de material genético. E eles se reproduzem por uma técnica chamada bipartição. A gente já até viu nas bactérias, né? O que é a bipartição? Esses protozoários, eles vão se dividindo, né? Eles vão crescendo, o núcleo se duplica até que eles se dividem no meio e formam outros dois indivíduos. Então você tem aqui uma ameba, essa ameba ela vai se dividir em dois e forma duas amebas. Um paramécio, né, o ciliado, o paramécio também duplica o núcleo, ele vai se alongando até que ele se divide em dois. Então isso é chamado de bipartição, porque ele se divide em dois e é uma reprodução bem simples. Só que também, no caso dos paramécios, né, eles também podem fazer o que a gente chama de conjugação. O que é isso? Um paramécio se encontra com o outro, né, os dois se aproximam, e aí acaba que eles formam uma ponte, a gente chama de ponte de conjugação, né? Um forma uma ponte, conecta, se liga no outro, e eles acabam trocando os micronúcleos, tá vendo? O micronúcleo de um troca com o micronúcleo de outro, ele duplica esse micronúcleo, forma dois, e eles acabam trocando um com o outro, né? Depois que troca, eles vão e se dividem, tá certo? Então essa troca de micronúcleo, como o DNA está lá dentro, acaba havendo uma troca de material genético. Isso é considerado uma reprodução sexuada, tá bom? Então a conjugação é sexuada, não acontece com todos os protozoários, só acontece principalmente com os paramécios, e a bipartição é o que acontece com a maioria, tá? Os demais se reproduzem através dos ciclos das doenças, que a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Então, pessoal, era isso. Na próxima semana a gente fala das doenças e aí eu passo a atividade de vocês. Hoje não tem atividade porque nós ainda não terminamos os protozoários, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, tá? Façam as anotações no caderno, eu vou mandar os slides para vocês fazerem as anotações bonitinhas, tá bom? Tchau!